Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia, povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje nós nos reunimos para celebrarmos o 24º domingo do tempo comum. Por isso, no começo da nossa Santa Missa, vamos nos reconhecer pecadores, para bem celebrarmos os santos mistérios. Cantemos. Eterno, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos a Deus cantando. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar. Primeira leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus abriu os ouvidos
E eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Amo o Senhor porque ouviu a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invoquei. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Apertaram-me os laços da morte. Caíram sobre mim as angústias do além. Vi-me na aflição e na dor. Então invoquei o Senhor. Senhor, salvai a minha alma. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Justo e compassivo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. E estava sem forças e o Senhor salvou-me. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Livrou-me da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Segunda leitura. Leitura da Epístola de São Tiago. Meus irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, de um de vós lhe disser, ide em paz. Aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo. De que lhes servem as vossas palavras? Assim também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor seja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as provações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: dizem João Batista, outros Elias e outros dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós,
quem dizes que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E, chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Celebrando hoje o 24º domingo do tempo comum, a igreja nos dá este presente tão belo, que é esta passagem do Evangelho de São Marcos, que se trata mais especificamente da profissão de fé de São Pedro, da profissão de fé de São Pedro. Então Jesus está ali naquela região com os seus discípulos, região chamada Cesareia de Filipe, e ali Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas têm dito que eu sou? O que as pessoas têm falado de mim? Interessante que Jesus recebe dos discípulos várias respostas variadas, algumas até meio que superficiais. Mesma coisa se nós fôssemos ali fora da igreja, ali na avenida, e começássemos a perguntar para as pessoas quem é Jesus. Claro que nós pegaríamos e teríamos todos os tipos diferentes de resposta. Algumas pessoas talvez iriam tentar olhar uma definição no dicionário ou na enciclopédia. Algumas pessoas iam tentar o Google para tentar achar uma definição de Jesus. Mas nenhuma das respostas que Jesus ouviu conseguia realmente exprimir a natureza de Jesus, conseguia responder exatamente quem Jesus era. É somente Pedro, que inspirado pelo Espírito Santo, que por inspiração divina é capaz de dar a resposta correta. São Pedro diz com toda a confiança: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Messias. E de fato nós sabemos que Jesus é o Cristo. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus vivo, que veio para nos salvar. Essa é a nossa fé, a fé da igreja, a fé de Pedro, que a gente professa todos os domingos na Santa Missa. Mas tem um porém. Jesus, além de ser o Cristo, o Messias, Ele também é o Redentor. E essa realidade da nossa fé, Pedro ainda não sabia, que Jesus era Redentor. Por isso que naquele momento Jesus começa a ensinar os discípulos sobre essa realidade da fé, de que Ele veio para redimir a humanidade. Em outras palavras, é necessário que Ele morra na cruz, é necessário que Ele
morra para cumprir a sua missão de redenção, de redentor da humanidade. Então é por isso que Jesus veio, né? Ele veio ao mundo para redimir a natureza humana de toda mancha do pecado. E o Evangelho diz que Jesus fala abertamente sobre isso. O que isso significa, falar abertamente? O Evangelho faz questão que a gente saiba que Jesus está falando abertamente sobre isso. Se a gente olha no Evangelho, na vida de Jesus, todas as vezes que ele fala sobre o reino dos céus, por exemplo, ele sempre vai se utilizar do quê? De uma parábola, para fazer com que as pessoas compreendam. Mas todas as vezes que ele fala da morte, do sofrimento, ou faz menção à cruz, ele sempre fala abertamente, de forma clara. Ele não se utiliza de nenhuma história ou de nenhuma parábola para contar, para revelar isso. A gente deve perguntar, por que será, né? Bom, Jesus sabe que todos nós sofremos. Jesus sabe que todos nós experienciamos o sofrimento na nossa pele. Nós estamos bem familiarizados com o sofrimento. Por isso que não é necessário parábolas ou imagens ou exemplos. Quando Jesus fala da glória, né, do reino dos céus, aí sim ele precisa de parábolas, porque ninguém experienciou o céu e voltou para nos contar. Por isso que ele precisa dessas imagens. Mas aquela resposta de Jesus, aquele ensinamento de Jesus causa grande espanto em São Pedro, né? Causa grande espanto em São Pedro, que tenta fazer com que Jesus mude de ideia, que tenta fazer com que Jesus não cumpra a sua missão redentora. Então São Pedro chama Jesus no canto: vem cá, Jesus. E ali no canto, São Pedro repreende Jesus: para com isso, por que você está falando isso? Que papo de morte é essa? Obviamente Pedro ainda não tinha compreendido a missão de Jesus, e ele acaba dando uma resposta como as outras pessoas, como aquelas outras pessoas que não deram a resposta correta quando Jesus perguntou quem ele era. As respostas que procuraram no Google o nome de Jesus. Ele age como todas as outras pessoas. Então é por isso que Jesus volta e fala: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E Jesus ainda termina dizendo aquela frase, né, que nós sabemos de cor, mas que nós não gostamos tanto de ouvir. Então Jesus diz: quem quiser, ou seja, não é obrigatório, é só se você quiser, tá? Quem quiser me seguir, renuncie à sua vida, tome a sua cruz e me siga. É isso que Jesus fala. Então vamos focar aqui na parte do renuncie à sua vida, renuncie a si mesmo. O que isso significa? Renunciar à nossa vida. Eu acredito que renunciar à nossa vida significa focar, né, naquilo que realmente importa na nossa vida. Então eu vou contar uma historinha para vocês, vai ficar mais fácil de entender. É uma parábola. Então essa mãe jovem estava lá dirigindo o seu carro novinho, tá? Eles estavam indo para uma festa de aniversário. E no banco de trás estava o filhinho dela, que tinha por volta dos 4 ou 5 anos de idade. Todo lindinho, bonitinho, bebezinho mais bonito que você já pudesse imaginar. Com a roupinha nova, ela também estava toda chique, o carro era novo, eles estavam indo para a festa de aniversário. O problema é o seguinte: no banco de trás, o filho mais velho da moça tinha esquecido um chocolate. Tinha esquecido ali um chocolate.
Então, quando ela menos percebe, ela olha no espelho do carro e vê que o filho dela está coberto de chocolate. Mas no rosto, na roupa, o banco de couro do carro está todo cheio de chocolate, é o vidro do carro. E quando ela olha para trás, o menino até joga chocolate nela. Agora ela está toda coberta de chocolate. E ela não sabe o que fazer, porque ela está indo para a festa, uma festa chique de aniversário. Ela não sabe se limpa a criança, se para o carro, se ela continua dirigindo. Ela não sabe o que ela faz. O problema é que isso faz com que ela se distraia e ela começa a ir um pouco mais rápido até ela bater o carro. E ela bate o carro bem forte. Ela se machuca, o carro fica todo quebrado. Naquele momento, a mãe, vendo a possibilidade do filho morrer ou do filho se machucar, ela esquece tudo. Ela esquece o carro, ela esquece a festa, ela esquece o chocolate, ela esquece o banco de couro, ela até mesmo esquece que ela própria está machucada. Ela pega o filho nos seus braços e leva para o hospital. É claro que o menino está bem, né? É uma história, mas só para a gente ficar calmo, a criança ficou bem. Mas qual que é o sentido dessa história? Ela, naquele momento em que ela corre o risco de perder a sua criança, ela esquece de todas as preocupações, de todas as coisas superficiais. Ela se importa com aquilo que realmente importa, com o essencial. Todo o resto se torna irrelevante. Todo o resto. Pedro estava muito preocupado com coisas superficiais e ele esqueceu o essencial. Ele esqueceu da missão do Cristo e ele fica todo preocupado, assim como Marta, né? Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária e essa não lhe será tirada, né? Marta estava preocupada com as panelas, com a cozinha, e esqueceu que o Cristo, Deus, estava ali na sua casa, na frente dela. Então, um grande desafio para nós, queridos irmãos, como nós, vamos nos desapegar, como nós vamos nos despreocupar com essas coisas corriqueiras, superficiais da vida, para a gente realmente focar naquilo que realmente importa. Como a gente vai deixar de lado as nossas preocupações, muitas vezes mesquinhas. Como a gente vai ter paciência, por exemplo, com uma criança desobediente. Como a gente vai ter paciência na fila do banco, com os mais velhos, que muitas vezes nós temos que cuidar, não é isso? Como nós vamos ter paciência com o nosso próprio corpo, quando a gente vê que já está ficando mais velho, não é tão rápido, não é tão mais ágil, não tem a mesma força como antigamente. A gente precisa daquela virtude que o Novo Testamento chama de hiponomé. Sabe que virtude é essa? É aquela virtude da constância interior, que apesar dos pesares se mantém fiel àquilo que importa, que é ao Cristo. Então, nós sofremos, na nossa vida nós temos inúmeros sofrimentos, e a gente não sofre porque a gente gosta de sofrer, porque a gente gosta da dor, mas nós sofremos porque se nós quisermos e porque nós seguimos Cristo, o nosso sofrimento, mediante ao seguimento de Cristo, se torna irrelevante, completamente irrelevante, quando a gente sabe o que realmente importa. Então a gente renuncia, a gente consegue negar-se a si mesmo, quando a gente foca naquilo que realmente importa. O sofrimento já não dói tanto. Os grandes santos conseguiram renunciar às propostas do mundo porque eles se fixaram em Jesus.
E diante de Jesus nada mais importa. Eles foram pacientes nas tribulações, caminharam na cruz, até a cruz com o Senhor. Então vamos pedir, queridos irmãos, neste dia, a graça de uma profunda renúncia de nós mesmos, para podermos ir ao encontro de Jesus, quem realmente importa das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então juntos vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta hora vamos apresentar a Deus nosso Pai as nossas orações. Pela Santa Igreja, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunho da esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça e promover a paz e a justiça, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não encontram sentido para a vida, para que as palavras e o testemunho de Cristo os ilumine na procura da verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de cruz, levando a cruz que não escolhemos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pai de misericórdia, acolhei as preces que a vossa família aqui vos apresenta. Nós pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Só um esclarecimento que algumas pessoas vieram me perguntar. As nossas missas geralmente têm duas coletas. Uma para o dízimo normal, a segunda é uma conta especial separada para a restauração e o embelezamento da nossa paróquia. Tá bom? Deus abençoe. O cântico da ofertória encontra-se na página 62, a minha oferta.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade, da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Pedro, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, de que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. E o Cântico da Comunhão encontra-se na página 65
Vem, irmão. Amen.
Missas para quarta-feira: Bernardina Vaz e João Vaz, João Hipólito e família, José Esteves, pais e família, Amar da Fonte, pais e irmãos de Isabel da Fonte. Para sexta-feira, Rosa Cruz. Também queria lembrar a todos os pais que trazem as suas crianças no catecismo. Hoje, no final da missa, podem procurar as catequistas para registar as suas crianças. Nós vamos começar no dia 30 deste mês. O padre tem alguns avisos também. Então, as famílias que estão aqui para o batizado vai acontecer na igreja de baixo. Então, após a Santa Missa, vocês podem se dirigir pelas portas laterais até a igreja de baixo, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que nosso Senhor sempre vos acompanhe. Bom domingo, boa semana a todos. E o cântico final encontra-se na página 73, Meu canto é para ti.